Olá pessoal, hoje eu vou gravar mais um vídeo. Jamie, já quer dar um alô aqui, né? Oi. Oi, só um minutinho. Depois, filha, deixa a mãe falar aqui, tá? Sim, hoje eu vou falar sobre o sistema de saúde aqui em Portugal, onde eu moro. Aqui em Portimão, porque muda, né? Às vezes num lugar é uma coisa, às vezes quando você vai em outro centro de saúde é outra coisa. A minha experiência, até agora, vai fazer 6 meses que eu tô aqui em Portugal, as minhas experiências na saúde pública. A primeira foi em fevereiro, mas a primeira coisa a se fazer quando chega aqui é tirar o número de utente, que é como se fosse o número do cartão SUS no Brasil. É um númerozinho de identificação para ter acesso à saúde, sim. Primeiro eu fui lá, levei os documentos que pediram. Assim que eu cheguei logo, cheguei em dezembro mesmo eu fui lá. Passaporte, a carteira de vacinação das crianças, né? Da Jamie e do Gustavo. E a minha vacina também do Covid. Para transcrever para cá, que era para a época para me tirar o certificado digital europeu para eu poder ter acesso às atrações culturais daqui. E para isso a gente precisava mostrar o certificado europeu ou alguns lugares aceitavam do Brasil. Tirei o meu e do Gustavo, da Jamie não precisava. O certificado digital, né, da Covid. Tá, tudo bem. Então assim, cheguei lá, levei a carteira de vacinação dos dois e o meu, aquele comprovante que a gente recebeu, né, recebe quando toma a vacina no Brasil, do Covid. Levei, transcreveram para cá e me deram um número de utente provisório, porque só poderia me dar o definitivo depois da residência ou manifestação de interesse feita até o dia 31 de dezembro de 2021. As manifestações de interesse feitas depois disso não serve, porque não sai o QR Code lá, que precisa, tá? Tem tudo bem. Tirei o número provisório, né, de utente provisório para nós três. Em fevereiro precisei de atendimento. A Jamie deu febre, levei na urgência, fez o teste de Covid, deu Covid. E o PB4 até agora, pelo menos, para mim eu não usei para nada. No centro de saúde que eu fui, nem para fazer o número de utente provisório, me pediram apenas o passaporte, atestado de morada, que eu já tinha, o NIF, que eu também já tinha. As crianças não tinham ainda, mas mesmo assim fizeram com o passaporte. E deixa eu ver, foi atestado de morada, passaporte e comprovativo de morada, foi isso. PB4 não me pediram para isso não, tá bom. Fui na urgência com ela, na urgência pediátrica, também não precisou do PB4, só levei o passaporte e o NIF para fazer o cadastro lá, né? Só isso mesmo, atestado de morada para colocar o endereço, tá? Cheguei lá, ela fez o teste do Covid, deu Covid, resolvi fazer também, eu já falei em outro vídeo, fiz também o teste do Covid, deu positivo. O médico passou a receita para mim, para ela, tá tudo bem. Viemos para casa, ficamos. O Gustavo também fez o teste do Covid, mas ele fez numa farmácia, pertinho de onde eu morava. A farmácia fazia teste grátis, ele foi lá e fez, deu positivo também, mas ele não precisou de receita nenhuma porque estava bem. Não precisou ir ao médico. Para a escola, o que serviu para justificar a falta dele, né, de 7 dias na escola, foi o teste do Covid. Mas o que eles pediam, que eu recebi pela farmácia, né, por mensagem, foi por e-mail. Então, o que eles pediam lá? Eles pedem deixa eu ver esqueci agora como é que se chama. A gente entra no site da SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde aqui, e pegava deixa eu ver eu esqueci agora como é que fala. Um papel, né, para provar, tipo um atestado, para provar que você estava com Covid e que você precisava ficar 7 dias em casa. Mas eu não pude fazer isso,
Não, é um certificado. Não pude fazer isso porque... Certificado de isolamento, se eu não me engano é esse o nome. Eu não tinha o número de utente definitivo, então não podia, eu não tinha nem número de segurança social ainda, quando eu fui fazer o teste do Covid, tá? Então eu não podia fazer, eles não podiam fazer nada. Como eu estava trabalhando e não pude provar também, e eu mostrei para a pessoa da empresa, eu estava numa empresa de serviço temporário, falei que eu estava com Covid, mostrei o teste, tá, foi só isso mesmo, e fiquei em casa. Ficamos, nos curamos, tá bom. Depois, quando foi esse mês agora, logo no início do mês, eu não tô lembrando a data exatamente, a Jamie começou a dar febre. Febre, não queria comer nada, a garganta tava doendo, levei ela na urgência novamente. Ah tá, e não paguei nada, tá? Nem da primeira vez, nem pra mim e nem pra ela. Fui lá, levei, ela fez o teste do Covid de novo. Deu... Peraí, filha, que tá... Se você colocar a mão aqui, fica bem na frente da câmera. Aí, deu negativo. Fui pra consulta, né? Passamos lá no pré-atendimento, que é pra fazer o teste do Covid. Fomos. Levei o outro testado de morada, né? Pra mudar. Porque tava na minha antiga morada. Levei e fez. E isso foi 9 horas da noite. Ficamos 9, 10, 11, 12, 13, 1 da manhã, 2 horas da manhã. Fomos chamada. Fomos primeiro o primeiro atendimento do teste, depois um outro pré-atendimento de novo, segundo pré-atendimento, que ele vai medir a temperatura, pergunta o que tem, vai colocar a pulseirinha. Até a pulseirinha dela foi verde. Aí, porque tem a pulseira amarela, eu acho que são 3, não tô lembrada. Mas eu vi lá a pulseira amarela, é a verde e tem a vermelha também. Durante eu estar lá, não vi chegar ninguém com pulseira vermelha, mas chegou com pulseira amarela, que vai à frente ainda, é um caso mais grave do que a verde. Ficamos esperando, até 2 da manhã. Foi a hora que ela foi chamada. Foi a hora que ela foi chamada para consulta com o médico. Chegando lá, o médico falou assim, perguntou o que ela tinha e tal. Eu falei, ela não tá comendo, a garganta dela tá doendo muito. Ele olhou a garganta dela e viu que tava vermelha, mas não tava tão assim, que eu queria o quê? Que ele passasse um antibiótico para ser mais rápido. Mas o médico que sabe, não passou. E disse que não podia passar receita nenhuma, porque não tinha o número de utente definitivo, só o provisório. E com o provisório não poderia fazer nada, assim disse ele, né? Eu falei, como assim, doutor? Ah, não posso passar. Passa na farmácia, compra um remedinho que ele passou lá, ibuprofeno, sei lá. E eu escrevi no celular, porque nem escrever num papel qualquer ele não escrevia. Tá, escrevi que tinha que dar esse remedinho pra ela, tal, parece dar mal pra febre. E viemos pra casa. Eu por aqui já, porque para ficar de 9 da noite até 2 da manhã, para o médico falar que não pode passar receita, eles poderiam pelo menos ter me informado isso lá no pré-atendimento, né? Que eu teria vindo para casa. Tá. Ficamos, viemos embora 2 da manhã. Ela ficou boa, graças a Deus, não precisou de outro remédio. E quando foi agora no fim, lá pro dia... Semana passada, o Gustavo. Muita dor na garganta. Começou na quinta-feira, ele já tava ruim. Na sexta, ele foi pra escola, chegou com muita febre. Eu tava trabalhando na sexta, trabalhei no sábado. Domingo eu tava de folga. E na segunda, ainda continuava com febre. Eu tinha um remédio aqui, tava dando pra ele. Não estava passando dor de cabeça, também febre. Levei ele na segunda-feira de novo lá na urgência. Cheguei lá, perguntei se era urgência pediátrica. Ele tem 15 anos, falaram que seria na urgência pediátrica e fiquei lá. Até que o atendimento foi rápido, a gente foi pela manhã. Não sei se o atendimento da Jamie foi tão demorado porque foi à noite também, não sei. Fui pela manhã, não tinha muita criança lá. Ele tava com a pulseira amarela, porque como ele tava dando diarreia, febre, dor de cabeça, não queria passar de jeito nenhum, tava tonto, deram a pulseira amarela e o atendimento foi mais rápido também isso agilizou um pouco mais.
Fomos pro pré-atendimento, fez o teste, primeiro pré-atendimento, fez o teste do Covid, deu negativo. Fomos pro segundo atendimento, onde eles medem a temperatura, mas nem mediram a temperatura dele, porque não estava com febre. Eu tinha dado remédio para ele em casa. Chegando lá, foi atendido por uma médica. Ah, tá. Antes disso, logo no cadastro que eu fui fazer, como ele tinha ido a primeira vez lá, ela me falou logo, ele não vai passar. Não vai poder passar receita, porque não tem número de utente definitivo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, mas eu vou tentar, porque da última vez eu vim aqui com a minha filha e tá aqui. Deram uma receita pra ela, que foi a primeira vez até, quando ela tava com o teste. Deu positivo da Covid, a médica passou uma receita. Da segunda vez, o médico já não passou. Aí fui com ele. Eu fui atendido por uma médica brasileira. Falei tudo pra ela, que ele tava com febre tantos dias, a garganta muito ruim. Ela verificou a garganta dele, viu que ele tava com faringite e que precisava de um remédio mais forte, porque o remédio que eu tava dando em casa pra febre não tava adiantando, por ele ser muito alto, já teria que ser uma dose mais forte, uma dose para adulto, e eu não sabia, né? Por isso que é importante até a gente ir ao médico. E também esse remédio eu já tinha em casa e era pra Jamie até, não era nem pra ele, então se eu tivesse ido na farmácia, tá, enfim. A médica passou uma receita, não uma digital, ele põe um papelzinho lá e escreve lá, é uma receita, não deixa de ser uma receita. E passou o remédio para ele, eu passei logo na farmácia, já comprei o antibiótico e o remédio para febre. E ele tomou. Então, assim, na terça-feira, eu falei, bom, como a gente já tá aqui, já vai fazer 6 meses, e eles no Brasil sempre tiveram acompanhamento pediátrico, o Gustavo desde os 3 anos e a Jamie desde bebê, sempre fizeram acompanhamento, fizeram os exames tudo certinho. Falei, bom, já tem tempo, já tá na hora, e ele tem asma, né? Tá na hora de ir ao médico para ver. A escola me pede também, para as aulas de educação física, um laudo, algo, né, daqui. Eu tenho do Brasil até, mas não serve. Para mostrar que ele tem, para provar, né, que ele tem asma, que se acontecer, como a diretora lá, alguém que me atendeu na escola, falou que precisa... para o professor, principalmente o professor de educação física, saber se acontecer alguma coisa com ele, já sabe que é por causa da asma, mas ele sempre anda com a bombinha dele. Tá, aqueles outras vezes, nesses 6 meses, graças a Deus, foi até poucas vezes. Resolvi na terça-feira ir à consulta, a tal da consulta do dia. Eu botei o celular para despertar às 5 da manhã, eu falei, bom, bem cedo, porque já ouvi falar que é muita gente para essa consulta do dia lá. E para quem não tem número de utente definitivo, para se consultar tem que ser a consulta do dia. Não tem outra opção de chegar lá para consulta. Só urgência mesmo. Cheguei lá, eu saí daqui, tá, não acordei cedo, não sei o que aconteceu, eu tava cansada, não sei, e botei o celular para despertar, não sei se eu desliguei o celular, enfim, acordei, já era 6h30, falei, meu Deus, e agora? Peguei, me arrumei rapidinho, peguei um táxi, porque, outra coisa, não tem transporte público cedo aqui. Então era só depois das 7, eu falei, não vou esperar, chamei um táxi e fui. Cheguei lá, tinha muita gente na minha frente, tinha mais de 40 pessoas. Que falaram assim, são só 40, não, minto, não tinha mais de 40 pessoas não, devia ter umas 30 e pouco, por aí. Cheguei lá, falaram, são 40 senhas para quem não tem número de, quem não tem médico de família. Geralmente quem tem o utente definitivo, muitas pessoas têm um médico de família. E a gente não tem um médico de família e nem um utente definitivo. Então, para quem tem médico de família é uma coisa, e para quem não tem é outra. Tá, fomos lá, consegui a senha, peguei logo para mim, para Jamie e para o Gustavo. Graças a Deus eu consegui para nós 3. Assim, tá. Para consulta no mesmo dia, o nome já diz, consulta do dia, só que à tarde. A minha consulta era 5h15, do Gustavo 5h15, a da Jamie 5h30 e a minha 5h45. Aí a atendente pediu que eu fosse um pouquinho mais cedo, 5 horas, pelo menos, ou antes, que era para eu levar todos os documentos. PB4, atestado de morada, passaporte, segurança social e NIF. Levei tudo.
Cheguei lá às 5 horas, a atendente, mostrei para a atendente, ela já não gostou porque a consulta tá em cima da hora da consulta, isso era 5 horas, eu ainda tinha 15 minutos antes da minha consulta. E precisa mudar tudo, e ficou lá resmungando, né? E eu só entregando os papéis para ela. Mas a vontade de falar, faz o teu serviço. Tá, ela fez a mudança do Gustavo, depois fez a da Gemily, por causa da morada que era diferente da minha. Eu falei o PB4, disse, não precisa. Tá, guardei o PB4 de novo, ou seja, ainda não usei esse PB4 pra nada. E não paguei consulta nenhuma, pensei que eu fosse pagar, não paguei nada, nem pra mim, nem pra ele, nem pra ela. Eu acredito que seja porque a gente tem o número da Segurança Social. Então, fui chamada 6 horas, 6h15 mais ou menos, a gente foi chamada, aí foi lá. Primeiro foi o Gustavo. O que ele tem? Aí eu falei, não, é porque a gente ele sempre teve acompanhamento médico, ele tem asma, e tava ruim esses dias e tal. Ela disse, mas aí como ele tá agora? Eu falei, agora ele tá bem. Ela falou, então, não dá pra fazer nada. Ela tá me ligando aqui, só um minutinho. Tá, tive que começar porque me ligaram, acabou saindo aqui o vídeo. Sim. Aí eu falei pra ela, disse, então tá bem. Eu falei, não, mas é porque, doutora, ele precisa de exame médico, ele sempre teve, tem histórico de colesterol alto, triglicerídeo alto, essas coisas. Ela disse, mas aqui a gente não faz assim. Eu falei, mas como assim? Ela disse, não tem número de utente definitivo, então a gente não pode passar exame. Ué, como assim, tá? Não pode, né? Fazer o quê? Tá bom. Aí o Gustavo já saiu de lá, a vez da Gemily. Eu falei a mesma coisa, doutora, ela não tá, de vez em quando dá uns vômitos nela. Ela falou, mas é só uma vez. Eu falei, às vezes passa um dia, 2, depois some. E ela simplesmente falou, não é nada. E ela inclusive tá falando agora que está sentindo dor nas costas. Eu disse, doutora, ela sente dor nas costas. Se ela anda um pouquinho, logo ela sente dor nas costas. Ela, não é nada, ela tá crescendo, pode ser dor muscular. Eu falei, ai meu Deus. Tá, na médica tá falando. E mesma coisa, não podemos passar exame porque não tem, falei só se for particular? Mas deve ser porque eu acordo sempre. Só se for particular. Tá, enfim. Chegou a minha vez. Eu falei isso mesmo pra ela. Bom, doutora, se ele não tem nada, não vai fazer nada, ela a mesma coisa, então eu não tenho nada. Eu falei isso mesmo pra ela. Desse mesmo jeito. Eu falei, não tem nada, eu tô bem então. Vim fazer o que aqui? Aí ela, mas você... Quanto tempo faz que não faz exame? Eu falei, nem sei, faz tempo. Desde quando eu cheguei aqui não fiz exame nenhum. Ela disse, mas a gente não pode passar. Pra que ela perguntou então, já que não podia passar exame nenhum, né? Só me encaminhou para o planejamento familiar, que é o planeamento, que chama aqui. Depois eu vou ver para fazer planejamento familiar, para ver como é que funciona aqui, botar chip, essas coisas, que eu não sei como é que é. Tá. Então, assim... Tem pessoas que conseguem o número de utente definitivo logo, em alguns lugares, outras não. Então, para você ter, o que eu percebi foi, que eu entendi, que para você fazer exames no público, né, tem que ter o número de utentes provisórios, ou definitivo, ou seja, tem que ter residência. Então, a experiência não é muito boa em relação a isso. Não sei depois que tem residência, depois que tem número definitivo, como funciona. Mas o médico de família também é muito difícil de conseguir, porque tem muita gente e pouco médico. Até quando eu cheguei lá, eu escutei lá falando para uma outra pessoa que tinha 2 médicos que tinham saído. Não estavam nem de férias, tinham saído. Então tinha pouca gente. E para consulta pediátrica é muito difícil. Tem que ser particular. Então, assim, se você vem pra cá achando que é tudo fácil, o médico é fácil de conseguir, não é, gente, não é. É muito difícil. Não tô dizendo que morar em Portugal é ruim. Não, é muito bom mesmo. O que é ruim ainda, que eu acho, né, pelo menos o que eu acho, a questão da saúde, não que no Brasil seja aquela maravilha, mas querendo ou não, você conseguir uma consulta, pode demorar meses, mas você consegue uma consulta, pelo menos eu sempre consegui. Consulta mais fácil que você tem que ir. Tá, mas a gente
a gente vai vivendo, né? Também não é tão difícil assim. Mas é bom, aqui não é ruim. Mas o que ainda é ruim? A questão do transporte público, que até tem, mas aqui onde eu moro, em Portimão, se você quer para tal lugar, se for um pouquinho mais longe, você tem que pegar 2 autocarros. Um que vai até um certo ponto, depois você pega outro. Ou seja, você gasta 2 passagens de ônibus. Mas para quem pega autocarro com frequência, eu vou falar ônibus, vai. Para quem pega ônibus com frequência, tem um cartãozinho que você faz e você paga ele, recarrega e pode ser por mensal, que você pode usar quantas vezes você quiser. Ou seja, se você precisar pegar 1, 2, 3 ônibus, você pega aquele cartão e paga só uma passagem. Ou tem um outro também que você recarrega, que cada ônibus que você pega vai descontando a passagem, que é mais barato do que a passagem normal. Aqui a passagem normal, para quem não tem cartão, nada, é R$1,50. Não sei quanto é que custa para quem tem um cartão, mas eu sei que é menos, é mais barato. Como eu não pego um ônibus com frequência, então para mim não vale a pena fazer esse cartão ainda. Eu pego o ônibus só de vez em quando eu quero uma distância mais longe. E como aqui somos em 3, quando a gente precisa pegar ônibus, se eu, dependendo do lugar, se eu for fazer as contas, sai mais barato de táxi ou de Uber do que de ônibus, tá? Então, assim, esse vídeo de hoje foi para falar sobre as minhas experiências do serviço público de saúde, enquanto eu não tenho ainda o número de utente definitivo. O Gustavo já está agendado para o CEF ainda esse mês de maio, graças a Deus, para a residência dele, para pedido de residência dele como estudante. E depois que a gente tiver o número de utente definitivo, que só consegue com residência, aí vamos ver como é que funciona a parte da saúde pública com o número de utente definitivo. Tentar médico de família, essas coisas. Fazer exames, a gente vai poder com esse número que só consegue quando você tem residência. Há casos e casos, pessoas que conseguem sem residência, como eu já falei, mas eu até agora ainda não consegui. Bom, esse vídeo foi para falar sobre isso. Muito obrigada por vocês ouvirem, verem o vídeo. Se puderem, por favor, se inscrevam no canal para ajudar, para que mais pessoas tenham informações, porque a gente vê. Eu assistia muitos vídeos, mas nenhum deles eu tinha essas informações. Sempre os vídeos que eu assistia, não sei se eu não procurava direito, mas os vídeos que eu assistia era só falando de coisas boas, coisas maravilhosas que Portugal tem. Realmente Portugal tem coisas maravilhosas. Eu ainda quero conhecer outros lugares por aqui, outras cidades próximas de onde eu moro, para saber como funcionam as coisas lá, porque por enquanto eu só estou aqui em Portimão, então eu só sei a realidade daqui. Não adianta eu querer falar da realidade lá do norte se eu não conheço, entendeu? Eu falo da minha realidade aqui, a dificuldade que a gente tem aqui, e hoje foi para falar sobre o sistema de saúde. Hoje eu tô em casa, que eu tô de folga, tô com a Gemini, a Ama, ainda bem que eu tô de folga, que a Ama não podia ficar. Se ela não pudesse, se eu não tivesse de folga, não sei, não tenho a mínima ideia de como eu ia fazer com a Gemini. Mas graças a Deus eu tô em casa, tô com ela. Então tá, não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal, beijo, Gemini, dá tchau. Tchau. Gemini tá brincando aqui. Tchau, gente, tenham um bom dia, uma ótima segunda-feira.